Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do podcast Looping. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o André Loduca, empreendedor aí há mais de 40 anos aí. Também depois trabalhou como gestor público. André, é prazer receber você aqui. E conta um pouquinho pra gente aí dessa história aí, das máquinas de escrever até a gestão pública. Deve ter história, hein? Pô, você tem, cara. Bom, obrigado pelo convite, né, e pela oportunidade da gente falar um pouco sobre empreendedorismo, negócios e a gente fala de círculo virtuoso, né? Sim. Que é o ciclo da produção. Bom, eu estou no comércio desde 79, né? Meu pai abriu a loja em 78, aí nós viemos para cá em fevereiro de 79 e eu já comecei a trabalhar com ele. Tinha 14 anos na época, 13 para 14 anos. Eu, meu irmão e minha mãe, né? A gente tinha uma loja chama Sermac, Serviços de Máquinas. Porque as máquinas, alguns anos atrás, eram como se fossem os computadores hoje, né? Sim. Todo mundo tinha que ter uma máquina, todo mundo ia fazer um curso De datilografia, SD, né? Aquele negócio todo de treinar. Você, para conseguir um emprego, você tinha que saber. Até para fazer concurso no Banco do Brasil, você tinha que saber. Eu lembro aí aqui na Copacabana tinha a escola de datilografia ali. Eu lembro da Guarani, né? Copacabana, tinha mais um que eu não lembro direito o nome agora. Mas era muito, muito interessante. Meu pai já vinha dessa área. Meu pai trabalhou no Olivetti durante muitos anos, no Olivetti do Brasil. E aí ele saiu do Olivetti, quis empreender, aí ele acabou... Não, ele foi trabalhar na Textil Gabriel Calfá, que era uma empresa de lençóis e tal, uma empresa familiar, mas ficou pouco tempo. Aí ele saiu e acabou montando uma lanchonete, perto do Detran, em São Paulo. Chama Papos 2. Pequena, super pequena. A gente ia lá para ajudar quando era moleque, mas ia mais para comer sorvete lá, fazer. E aí ele tentou empreender na parte de panificação, uma coisa super pequena, em cima da lanchonete, comprou as máquinas e tal, mas aí tomou o primeiro golpe, né? Porque quando chegou lá num dia não tinha mais máquina, não tinha mais nada. Nossa. Aí acabou vendendo a casa, teve um problema, não recebeu, enfim, aí a vida dele realmente deu uma guinada, né? E encontrou um amigo que perguntou o que ele estava fazendo, ele falou, cara, eu tô mal, eu não sei o que eu faço, né? Assim, pô, eu tô tocando, tô vendendo e tal. Pô, Luduca, vai abrir uma loja, um concessionário exclusivo do Olivetti, né? Porque você tinha que ser, não era abrir para vender, você tinha que ter concessão e tal. Tinha Limeira e Mogi, como Mogi era mais perto de São Paulo, ele acabou vindo para Mogi. Então abriu. E aí, a gente foi indo super bem, meu pai tinha um viés muito bom, assim, na parte comercial, muito bom, ele era muito bom na parte comercial, e a empresa começou a ir bem. Só que ali ele virou Minimac, porque as máquinas começaram a ficar pequenas, então mini de pequeno, máquinas, aí ele achou que era legal, virou Minimac, e depois logo em seguida ele percebeu que, uma vez ele nos falou, chamou, a gente já vendia muito, viu? 81, 82, assim, aí ele falou, olha, um dia vai ter um computador na mesa de cada pessoa, e aí quando esse dia chegar a gente quebra, né? E aí começamos a trabalhar com móveis. E daí veio essa questão da Minimac, que hoje só trabalha com móveis, né? A gente tem móveis prontos, móveis planejados. A gente tem a Nil também, que trabalha com móveis planejados, que fica aqui em Mogi. Aí, num certo momento, eu trabalhei também, sempre gostei muito do associativismo, né? Então, na diretoria do Sindicato do Comércio Varejista, Associação Comercial de Mogi, não como diretor executivo, mas sempre estando lá. E em Suzano a gente recebeu um convite do Rogério Simões na época para trabalhar no marketing lá. E aí eu gostei muito dessa questão do associativismo, né? De estar com as pessoas, de auxiliar e de estar dentro. Aí eu acabei sendo presidente, fizemos uma gestão bem legal lá na época, uma diretoria super boa. E aí o Rodrigo trabalhou comigo, né? Tem um ditado que diz, né? Respeita quem trabalha, que um dia ele pode ser seu patrão. Né? Ah, sem dúvida. E acabou sendo, né? Porque como ele trabalhava lá na área de marketing, e quando ele ganhou a eleição, ele me convidou para participar da transição, né? E na transição convidou para participar, ser secretário. E aí fui secretário todo o período em que ele esteve lá. Foram 8 anos trabalhando com ele. 8 anos. Fizemos coisas bem legais. Muitas coisas deixaram de ser feitas porque a gente entende que a velocidade e as questões na política é um pouco diferente da iniciativa privada, né? Eu sempre falo que na política você faz tudo, na iniciativa privada você faz tudo que a lei permite. Na política só o que a lei determina. Então você tem que ter uma boa relação com os outros poderes, você tem que entender que são
prioridades, né? Uma cidade ela nunca está pronta, então ela está sempre em evolução e você precisa entender essa evolução e saber onde você vai investir. Eu particularmente acho que a gestão de 4 anos você não consegue, você não consegue fazer assim, pelo menos o que você tenta planejar fazer dentro de uma gestão, se ela for dar continuidade, legal, mas acho que é muito pouco tempo, então os 4 anos é muito pouco. Eu não tem vezes que eu imagino, eu penso se é legal a reeleição, porque a ideia da reeleição é interessante. Sim. Mas tudo que é ideia boa, às vezes na prática não é tanto. Não funciona. Eu acredito que realmente que a reeleição, às vezes ela peca um pouco, porque via de regra a pessoa acaba fazendo um governo, né, tenta fazer um governo melhor, né, em todos os sentidos, mas no segundo para terceiro ano ele já está pensando na reeleição, porque é um grupo. Esquece essa história de eu vou ser candidato e eu sou conhecido, e se você não tem um grupo político, né, que atua fortemente, porque as coisas hoje são diferentes, você não vai. Então você tem que respeitar também a vontade do grupo. E aí a pessoa começa a pensar um pouco já na reeleição. E no segundo, terceiro ano do segundo mandato, já começa a pensar em quem vai colocar. Então, muitas vezes, eu acho que existe uma distração na administração. Eu sou favorável a 2 coisas. Talvez a 5 anos, que eu acho que seria mais justo, até 6, por incrível que pareça, né, de uma gestão, mas você ter algumas políticas públicas, elas não poderiam ser alteradas pelos prefeitos, né? Então, assim, o prefeito ele tem que ter a marca dele, sem dúvida nenhuma, ele tem que ter o viés de administração dele, mas eu penso que algumas políticas públicas não poderiam mudar constantemente. Isso a gente vê muito no país, né? Seja na parte de cultura, na parte de educação, cada um que entra pensa de maneira diferente. Então isso, você sabe que dentro da tua empresa, dentro do teu negócio, você tem que ter uma continuidade. Com sabe? certeza. Claro que o tempo é outro, o presidente é outro, o presidente da empresa, o diretor, o executivo, mas uma empresa não pode estar todo o tempo mudando, entendeu? E acho que o governo, para algumas políticas públicas, ele deveria ter mais liberdade. E a gente deveria ter um orçamento menos engessado. Essa questão aí de tantos por cento para a educação, tantos por cento para a saúde, isso é errado. Porque cada cidade tem uma característica diferente. O mínimo deveria ser menor. E o governo, o executivo, você vê prefeitos às vezes com 1%, 2% do orçamento livre para fazer as coisas que ele quer fazer. É muito pouco, cara. Tinha que ter hoje em torno de 15% do orçamento. Por isso que às vezes eu acho que as coisas não andam por causa disso, né? Você troca de gestão, troca de governo, aí o que o prefeito anterior estava fazendo fica para trás e não dá continuidade, e eu sou a favor disso que você disse. Exatamente, algumas políticas públicas, o cara que entrar depois, ele tem que dar continuidade. Ele tem que dar continuidade naquilo que parou, porque senão fica aí. Porque talvez tenha que ser votado por um conselho, talvez tenha que ser votado pela Câmara, não sei dizer exatamente como a gente poderia trabalhar isso, mas eu acho que seria super, super importante e daria um resultado bastante bom. Bastante bom. Voltando lá um pouquinho lá sobre o empreendedorismo, muitos anos aí trabalhando com a Minimac, representante exclusivo da Olivetti, mas aí mais de 40 anos, né? E essa transição que aconteceu, porque chegou uma hora que a máquina ela virou hoje um objeto que você deixa na Eu tenho um museuzinho na loja lá. Você deixa ali e tal. E é museu mesmo, né? Porque eu lembro que meu filho está com 29 anos. 28, vai fazer 29. E há muito pouco tempo atrás, eu lembro quando ele era menino, assim, já há algum tempo atrás, ele olhou uma máquina e ele não entendia como é que ela funcionava, né? Porque aquilo é mecânico, não é o eletromecânico. E tem os tipos, né? Que a gente trabalha muito com manutenção e tal. E aí eu lembro que ele perguntou como é que trocava a fonte, né? Mas como é que você troca a fonte? Eu falei, a gente não troca a fonte. Não troca a fonte, ela só tem uma. Você tinha só aquela escrita. Então a gente tinha o Paica, o itálico Paica, o Mini, sabe? Assim, micro perfurado. Você tinha 4, 5, Elite, né? Que era pequenininho. Você tinha 4, 5 tipos de escrita, né? E quando errava, eu usava o corretivo datilográfico. Então, passou as máquinas mecânicas, depois eletromecânicas, depois eram as eletrônicas, tinha, né, aquela IBM que era primeiro de esfera, depois veio de margarida. E ali, bom, enfim, foi evoluindo. Só que a evolução, ela foi muito rápido mesmo, né?
A evolução da tecnologia ela é geométrica, né? Não é aritmética. Isso. Então, o negócio foi muito forte. Foi naquele momento que a gente resolveu mudar. Mas foi uma passagem assim um pouco tranquila. Porque, se você perceber hoje, muitas lojas de móveis mais antigas que existem no país hoje, o final delas é MAC. Sempre tem um MAC no Sempre final, MAC, porque vinham, a gente chamava dos maquineiros, né? E, pô, você vendia muita máquina. Eu lembro que quando a gente veio para... Porque aí, falando de empreendedorismo, marketing e tal, é muito engraçado, né? Porque quando meu pai veio para Mogi, Mogi sempre foi uma cidade mais provinciana, né? Você tem que ter nome e sobrenome, as pessoas tinham um pouco essa vinculação. E as pessoas vêm de fora meio de estrangeiro, né? Pô, os caras veio de fora e tal. E eu lembro que meu pai ele veio de fora, né? Então, assim, ele veio para desbravar. Por isso que eu falo que talvez, tanto eu quanto meu filho, né? Eu tive e meu filho provavelmente vai ter muito mais abertura do que teve o meu pai, por exemplo. Primeiro porque não existia internet, você não era conhecido dessa maneira. Então, você tinha que vir para fazer negócio, para crescer dentro de uma estrutura. E eu lembro que a gente, quando tinha o nome Sermac, o mojano ele tem uma característica, né? Ele gostava, pelo menos, de valorizar muito o que era de outras cidades, do que era de São Paulo, São José dos Campos e tal. Porque eu comprei em São Paulo, porque isso aqui veio de lá e tal, e tinha muito disso. Eu lembro meu pai percebendo isso, no logo a gente criou um negócio assim, a gente tinha o Sermac escrito e embaixo tinha São Paulo, Mogi e São José dos Campos. Entendeu? São Paulo era a minha casa de São Paulo, que a gente fala que era o laboratório, né? A gente retirava as máquinas para fazer manutenção, falava que levava para o laboratório em São Paulo. O laboratório é o tanque da minha casa. Então a gente lavava lá com querosene, com óleo, e a gente criou um sistema de filme que hoje existe para embalar alimento, mas aquilo lá não existia, ele existia, perdão, mas era um uso mais industrial. A gente embalava as máquinas daquele jeito, então aquilo foi uma novidade enorme. E o fato da gente ter São Paulo, Mogi e São José era mentira, a gente não tinha mesmo. Mas colocou São José dos Campos para dar uma impressão que era uma grande empresa. Então a gente era grande, mas não era grande nada. A gente começou ali na Presidente Rodrigues Alves, 272. Meu tio era o Laudolino, eu chamo ele de tio, mas é primo, né? Laudolino da Compel, componentes eletrônicos. O telefone era super difícil de ter na época, né? Porque custavam milhares de dólares. E eu lembro que era 656107 o telefone. E o Laudolino deixava no balcão. Então, quando era telefone para a gente, ele pegava, atendia e falava, Toninho, telefone para vocês. Aí a gente ia atender. Eu atendia na rua, né? Porque ficava em cima do balcão para você atender o telefone. Então, assim, e dali a gente foi, cara. Foi cada vez mais, né? Tocando mais. E aí, qual foi o ponto que percebeu que... A época que percebeu que, olha, a máquina já está indo... Foi mais ou menos nessa época, porque a gente tinha oficina, né? A gente fazia manutenção. Então, fazia manutenção corretiva e preventiva. Você mantinha contrato com as empresas e fazia. Aí você percebe que o volume de vendas começa a diminuir e os computadores começaram a vir. Só que o Brasil ele tinha um negócio que era proteção de mercado, né? Sim. Ele proibia importação. Então você tinha Itautec na época e você tinha a Prológica e talvez tivesse mais um ou dois fabricantes. E custava caro os computadores. Então as pessoas não enxergavam, os concorrentes, assim, as pessoas não enxergavam, achavam que computador era uma coisa que seria muito difícil você ter. Ter acesso. Só que aí, pô, não tem jeito, né? Veio Microsoft, veio, né, a Apple, veio os outros computadores, a própria IBM, né, que não acreditou nos computadores pessoais, né? Então, PC vem de personal computer, né? Quer dizer, computadores pessoais. E aí aquilo começou a vir e começou a baratear, né? Então, uma coisa que custava $7.000, passou a custar 6.000, 5.000. As máquinas eletrônicas também começaram a vir nesse conjunto e aí a gente percebeu que muito rapidamente o nosso faturamento começou a cair. Como a gente já estava junto às empresas fazendo tanto manutenção quanto venda de máquinas, aí a gente já entrou para a parte de... É meio lógico, né? Uma tendência. Pô, eu vendo um ambiente de escritório, eu vendo máquinas, eu vou vender na área de escritório. De área de escritório e de mesas. E a gente começou a trabalhar. Mas era bem mais simples, né? Eu falo que mesa antes você tinha ela 1,20 m, 1,40 m, era 1,25 m, 1,50 m, 1,75 m. As madeiras eram de cerejeira, mogno, sucupira. O pé era cromado, pintado, 2 ou 3 gavetas. Filho, é isso que você tinha para... É isso que você tinha na época. Você tinha para trabalhar. E aquelas mesas de aço, sabe, que eram pesadas e tal. As cadeiras modelo era 121, 123, 124, que era com braço, sem braço, tudo, espuma, né, aquela curvinha, né? Algumas mais sofisticadas. Então, assim, você com uma pequena loja, você já atendia o mercado e estava tudo bem, né? Eu achei engraçado que a gente é de uma geração que a gente
passou por toda essa transição, né? Toda a transição. Eu lembro um dos meus primeiros empregos foi de office boy no escritório. Sim. A gente tinha essas mesas, esses armários de ferro, máquina de escrever. Aí o tempo vai passando, a coisa vai mudando. E a gente acabou sendo beneficiado, né, dessa época. Né? Saíram ali da TV de tubo para mais TV, quer dizer, impressionante. Você tem uma... Às vezes eu recebo na internet algumas coisas, e eu gosto muito, como todo... Minha filha que me perturba, né? Eu fico naquele, às vezes, Wills, né? Que eu falo Hells, né? É Wills. E você, às vezes eu recebo algumas coisas. E um dia eu recebi que era foto de uma mesa, em 1968, 70, e a mesa cheia de coisas, né? Então você tinha máquina de escrever, máquina de calcular, o telex, né, que era o telégrafo, depois o fax, e eles vão tirando os objetos e vão colocando. Pô, você tinha uma mesa antes que era enorme, né? E hoje é tudo um celular, né? Porque assim, você não tem nem... Eu praticamente não tenho nem agenda, né? Você marca a agenda aqui, marca compromisso, as tarefas. É bom. Mas o que acaba acontecendo, assim, o que eu acabo pensando, né? Hoje a tecnologia ela é extremamente importante, ela é de fácil acesso a qualquer pessoa. Sim. Né? Então você tem hoje, o jovem hoje, os empresários, né, que estão começando, tem um acesso muito grande. Só que esse excesso de acesso, às vezes acaba atrapalhando um pouquinho, porque não há nem tempo de você... edificar uma ideia, né? E tocar. E realmente é dessa forma que está acontecendo hoje. Muitas vezes você não pode nem perder muito tempo num planejamento, porque essa demora no planejamento, daqui a 7, 8 meses, talvez ele não dê mais liga, né? Então tudo é muito rápido. Então eu acho que, mas também não cria nas pessoas. O que acaba acontecendo? Se eu consigo me expressar. Hoje a facilidade de informação que você tem, agora com a inteligência artificial, que você... Puta, eu preciso criar um texto para entrevistar o André. Então você vai lá e fala, bom, vou entrevistar o André Loduca, que é um empresário, que trabalha com mobiliário planejado, imóveis de escritório, quais são as perguntas que eu devo fazer para ele? Aí imediatamente aquilo vem para você e você já... Pô, legal, é legal. Não tem por que não usar. Eu acho que você tem que usar. Mas isso te limita na pesquisa, né? Então hoje as coisas estão muito mais fáceis. E o que está acontecendo? Olha que louco. Teve um país da Europa, eu não lembro qual foi, não sei se foi Suíça, há 20 anos atrás, 15 anos atrás, eles tiraram os cadernos das crianças. E hoje só utilizaram, e estão voltando agora, só utilizaram sistemas eletrônicos, notebooks, laptop e tal. E hoje está voltando, porque se entendeu que as crianças, ao não ter o caderno, a não fazer... Porque tem um negócio que é o movimento fino, que a gente chama, o escrever, né? O ler, né? O trabalhar, o mexer, isso aí ativa partes no cérebro que são próprias para isso. E nós, pela primeira vez, nos últimos séculos, a gente tem esta geração, não digo menos inteligente, mas acho que menos com QI menor do que a geração anterior. Isso é ruim, porque a pessoa com 3, 4 anos de idade já está no celular, com todo tipo de informação, entendeu? Então hoje as pessoas têm um nível de volume de informações muito maiores, mas a gente mesmo vai apodrecendo o cérebro à medida que você não se concentra em nada, né? Você não consegue ler nenhum WhatsApp até o final, né? Então assim... É meio perigoso. Eu também acho isso meio perigoso, né? A inteligência artificial ajuda, mas o cara acaba não pensando muito, não botando o raciocínio dele para funcionar. As ideias que ele tem, pô, ele tem uma ideia legal, aí ele pode até usar, mano. Puta, preciso de uma ajuda. Mas depois bota a cabeça para trabalhar em cima daquilo. Por que acontece? Bom, a gente saiu da chuva e foi para as cavernas porque a gente queria comodidade. E você fez o fogo, você descobriu o fogo porque você queria que tua carne fosse mais gostosinha, né? Sim. E aí você queria se aquecer. E depois você fez a roda porque você não queria ter o trabalho de ficar empurrando uma pedra. Então, assim, existe na natureza humana, e o controle remoto é isso, a capacidade e a intenção de facilitar.
Então isso é natural. Então isso não vai ser derrubado. A gente que, mas a inteligência artificial, esquece. Ela está aí, ela é uma realidade, o acesso das pessoas é uma realidade, e essa facilidade que as pessoas vão ter com tudo também é uma facilidade. O que a gente tem que começar a se perguntar é em que momento ter esse tipo de acesso, como é que a gente vai ter, né? O trabalho fracionado. Então, por exemplo, hoje você percebe muito que essa geração que vem nova fraciona demais o trabalho, né? Eu vim para colocar água na xícara, e você fala assim, mas você tem que pôr Coca-Cola. Não, meu serviço é colocar água. Então fracionou demais, né? Por quê? Porque é aquela questão da facilidade. A pessoa tem que ter essa vontade, essa capacidade de progredir. Então eu acho que não é que a gente é contra a tecnologia, porque ela veio e ela vai ficar, seja ela qual for. Mas a gente tem que começar a se perguntar como é que a gente usa isso para nosso benefício, né? Onde as relações interpessoais passam a ser melhores, onde a gente tem esse tipo de relacionamento, inclusive no trabalho, né? Com certeza. A Nil, fala um pouquinho da Nil. É uma marca que vocês criaram separadamente da Minimac? A gente percebeu assim, a gente sempre vendeu produto, né? Uhum. Então vendia mesas e cadeiras. Só que o produto hoje, a gente fala que o PP, que é preço e produto, está na mão da internet. Hoje a venda por redes, né, sejam redes sociais, mídias sociais, marketplace, ou páginas próprias e tal, ela é um fato incrível, cara. É uma evolução enorme. Então, assim, quando eu falo de uma cadeira, PP, que é preço e produto, vai para a internet. A gente tem ações que a gente corrige um pouco isso, que a gente trabalha um pouco melhor nisso, tem. Mas na internet é o mundo. Então, assim, eu falo internet, né? No mundo virtual, quer dizer, você vai ter centenas de pessoas vendendo o mesmo produto que você. Então, virou um commodity, né? Essa água virou um commodity, mas se você tem que agregar valor a ela. Aí o que acabou acontecendo? A gente percebeu que a gente começou a perder bastante cliente também, em razão da internet. Não é que não gostavam de comprar conosco, mas tem muita mais facilidade de comprar pela internet. Aí o que a gente fez? A gente também percebeu que depois da pandemia, as pessoas começaram a interpretar diferente o seu trabalho. A forma que trabalham, o ambiente que estão, quer dizer, começaram a perceber que existia um mundo diferente. Está retornando um pouco, né? As pessoas trabalham, o teletrabalho, o trabalho, o home, isso é uma realidade. Para algumas atividades, então, está super tranquilo. Outras nem tanto. Mas os ambientes de trabalho começaram a ter que ficar melhores. Porque o cara não queria mais voltar num lugar que era sisudo, cinza, mal iluminado. Ele falou, cara, eu não vou trocar minha casa para trabalhar num lugar que é ruim. Então você começou a perceber uma série de demandas e alterações nos ambientes. Então, qual que é o lance da Nil? Primeiro que a Minimac vendia produto, hoje não mais, né? A gente vende solução para mobiliário corporativo. Os ambientes começaram a ficar muito pequenos, o metro quadrado começou a ficar muito caro. Então as pessoas querem aproveitar todo o ambiente. Sim. Então se você tinha uma mesa enorme, um armário bom, mas não era um armário que ia até o teto, então assim, você perdia muito espaço. Hoje o teu cliente fala, cara, dentro de 40 metros quadrados eu preciso colocar uma mesa de reunião, uma recepção, a minha sala e a sala da minha esposa e um pessoal da área comercial. Então você tem que se virar, você tem que colocar plataformas de trabalho, você vai colocar mesas que são integradas, você vai colocar um piso-teto, né? Uhum. Você vai mimetizar uma porta, então você vai trabalhar melhor. E a Nil, ela faz parte do grupo Unicasa. A Unicasa é que fabrica a Delano, a Nil e a Casa Brasileira. Então a gente entendeu que a Nil, ela podia ser um bom apoio, um ponto de inflexão importante para a gente da Minimac, e também um mercado diferente, porque a Nil acaba trabalhando mais na área residencial. Então, cozinhas, banheiros, homes, áreas de serviço, né? Então você tem um leque um pouco maior, porque você tem muito mais casas do que escritórios dentro da cidade. E também é um ponto importante de inflexão para que a gente, como Minimac, pudesse aproveitar desse expertise do móvel planejado e colocar isso para dentro do mobiliário corporativo. E uma coisa engraçada, assim, que é legal, porque é um pouco mais difícil você trabalhar com móveis corporativos do que residencial. É mais fácil você fazer hoje o projeto de um apartamento do que de um escritório. O cara fala, mas pô, só mesa e cadeira? Não, não é. Primeiro que você tem a NR17, que são as leis de regulamentação de trabalho.
Você tem a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, você tem que seguir aquilo. Depois você tem mobilidade dentro do teu escritório, para onde a pessoa vai, para onde a pessoa vem, o estresse disso, como é que eu faço para melhorar a produtividade dessa pessoa lá dentro, como é que eu trabalho a iluminação, que tipo de ambiente que eu posso trabalhar. Na tua casa, muitas vezes você tem essa comodidade, mas o teu sofá ele não precisa ser ergonômico, ele pode ser confortável. E conforto na ergonomia. Sim. Numa empresa tem que ser ergonômico. Precisa ser ergonômico. Você tem que ter regulagem de inclinação de encosto, de altura de assento, né? A cadeira ela tem que ter uma angulação um pouco diferente. Você pode, inclusive, sofrer processos trabalhistas. Então, lá a pessoa fica sentada 8 horas, 7 horas. Então, é mais difícil hoje você montar. Então, a NIL ela surgiu desse ponto de inflexão. A gente está aqui em Mogi há 2 anos e pouquinho, 2 anos, ali na Praça Norivaldo Tavares, esquina, né, com a Carmela Dutra. Uma loja bem legal, bonita. Tem, né, como todo comércio, sua dificuldade, seu ponto de maturação. A gente tem conseguido resultado legal, assim. Não está surpreendente, porque temos muita concorrência, muita concorrência boa, né? Boa, Mogi é bom para móveis. Mogi é uma cidade boa. Eu sempre falo que, até para o pessoal da NIL, que às vezes vem lá uma vez por mês e meio, para entender, eu falo, nossa cidade é uma cidade que tem bons profissionais na área de imobiliário, boas empresas antigas e competentes, né? Então a gente tem que ser bem competente para tem que ser também para tirar um pouquinho desse povo. Tirar um pouquinho desse povo, com certeza. É claro, cara. E a gestão pública, como que ela mudou? Como você foi comerciante, empreendedor, aí a gestão pública, o que mudou a sua forma de pensar? Muda bastante, né? No começo, eu tive muito, não digo problemas, eu tive muitos pontos de atrito, né? Desde da equipe, passando pelos parceiros secretários, até pela gestão com o Rodrigo e tal, eu tive muitos pontos que era difícil compreender, porque a gente que vem de fora, a gente tem uma visão do poder público que eu acho que muitas vezes é um pouco errado, né? Então, assim, a primeira visão é que todo mundo é vagabundo, né? Então, a primeira coisa, todo mundo é vagabundo, ninguém quer trabalhar e tal. Não é verdade. De fato, o poder público, ele tem algumas regalias que a iniciativa privada você não tem. Né? Então, desde as 40 horas semanais, as 6 faltas anuais você pode ter, aquela coisa, enfim, você tem uma série de coisas que talvez na iniciativa privada você não tivesse. Você tem um nível salarial hoje que é, dependendo da função que a pessoa execute lá, até um pouco maior no poder público. E você tem uma estabilidade, que no meu ver eu criticava muito, mas hoje eu não critico tanto. Eu acho que há de se ter algum tipo de estabilidade para o funcionário público, senão ele fica a mercê da administração, ele pode sofrer pressão. Primeiro, é um pessoal extremamente competente, né? Tem capacidade de gerir as coisas. E é um negócio engraçado porque você está fazendo para as pessoas, para o povo, né? Então é legal isso, porque você vê que a atuação, de alguma maneira, ela impacta positivamente a vida de alguém. Pessoas, Isso é muito legal, cara. Sabe? Assim, você conversar com os outros secretários. A nossa secretaria, ela é apaixonante, assim. Ela não é muito demandada, você tem que demandar. Então, se você quiser ficar um secretário que não faça nada lá 8 anos, você fica tranquilo. Mas a gente demandava muito, porque o que é o desenvolvimento econômico? Ele tem 3 bases muito claras, né? É o crescimento econômico, aumento da produção, você tem que trabalhar para aumentar. Ela não pode afetar o meio ambiente de maneira negativa e ela tem que impactar na qualidade de vida das pessoas. Se ela não tiver esses 3 tripés, quer dizer, crescer sem ofender o meio ambiente e não impactando positivamente as pessoas, não é desenvolvimento econômico. Pode ser, quando muito, um crescimento econômico, que é super diferente, não tem nada a ver. E o desenvolvimento econômico, ele tem uma coisa que era muito legal. Eu conseguia trabalhar, eu até queria um pouco mais, mas com várias secretarias. Por exemplo, a gente trabalhava junto com a Secretaria de Assistência Social. A gente pode criar um programa, chegamos a criar, de apoio às pessoas da terceira idade que sofrem violências. Por que acontece? A pessoa aposenta, muitas vezes pega aposentadoria, o neto compra uma moto, o cara fica com problema, não consegue produzir e tal. Então a gente criou uma forma de dar emprego às pessoas que são mais velhas, né? Sim. Então a gente criou isso. Já na região de Palmeiras, a gente tinha um problema até com o pessoal de agricultura familiar.
porque eles estavam produzindo pouco, o filho não fica mais na terra. Então a gente criou um processo que foi inclusive patrocinado até por uma empresa privada, em que a gente comprava do produtor local e distribuía gratuitamente para a população carente. Então a gente conseguia trabalhar com 2 ambientes. Perfeito. Então você vai falar, por exemplo, segurança pública. Então a gente tinha um mapeamento, junto com até com a frente, mapeamento, né, da situação, e qual a situação que precisa mais de desenvolvimento. Porque quando você traz desenvolvimento, você traz riqueza, traz salário. Aí automaticamente o índice diminui. Trabalhar com mobilidade urbana para que você possa entender quanto tempo um funcionário demora para chegar e sair do trabalho. Como isso impacta negativamente para o índice de emprego, de empregabilidade das pessoas. A gente ia o Suzano Mais Emprego. Então, nós cuidamos de turismo, artesanato, da parte de agricultura. Agricultura é uma coisa super interessante. Todas as prefeituras têm que comprar 30% da agricultura familiar. Acho que é 25%. Suzano comprar 30%, 35%. Mas 95% da compra era feita fora da cidade. Porque os agricultores locais, eles não tinham capacidade de fornecer o produto minimamente manipulado, porque eram agricultores menores. Então eles vendiam para a cooperativa, não agregavam valor ao seu produto, entendeu? E entregavam para fora para depois vender aqui. Então nós fizemos uma campanha, junto com o secretário de Educação, para permitir que a merenda escolar do município tivesse a compra focada nos produtores locais. Tivemos problema com o sindicato, claro, porque as pessoas... Quando você tem um pacotinho que vem 100 gramas de tal produto, você coloca lá e faz. Quando você tem que meio que lavar aquilo e produzir, quem faz o trabalho, que são as cozinheiras, reclamavam um pouco. Então a gente trabalha junto com a cozinheira, explicando a necessidade, trabalha junto com o secretário e conseguimos comprar quase R$2 milhões por ano da agricultura familiar para a merenda, né? Então, assim, por isso que eu falo que você trabalha com o vereador, por causa das leis que a gente tem que fazer, o Suzano Mais Emprego, a capacitação das pessoas, né? Então, por isso que o Suzano teve um crescimento muito alto. A gente teve uma participação boa nesse crescimento, porque realmente a gente trabalhou muito nisso aí. De qual delas você mais se orgulha desse tempo? Do que? De trabalho, assim? Dessa política pública que conseguiu trabalhar na secretaria. Acho que a parte de geração de emprego. Geração de emprego. A gente foi muito bem. Em números nominais, nós somos o maior da região, assim. A gente teve... Porque você tem o número proporcional e o número nominal, né? Sim. Hoje, agora, nos últimos anos, até que ela avançou um pouco. Mas Suzano, ela teve na liderança, inclusive, em alguns momentos, até passou agora, mas na liderança, tirando Guarulhos, durante muito tempo. Acho que o emprego, ele traz duas coisas que são muito importantes, né? Primeiro que ele traz riqueza e a riqueza traz bem-estar, né? E não estou dizendo que o cara ficar rico, estou dizendo ele ter o mínimo para que ele possa consumir. Ele possa viver. E, cara, ele traz um benefício para a família que você não entende, cara, sabe? E por quê? Porque um pai empregado, um filho empregado, uma mãe empregada, ela é orgulho. A gente tem hoje uma geração um pouco diferente, mas a gente ainda tem uma geração mais patriarcal ainda, né? Onde o pai sente aquela obrigação de sustento. Então, um pai desempregado, ele é violento às vezes, cara. Sim. Ele pode beber, cara, ele pode ser violento na mulher. Nós tivemos um programa muito interessante em mulheres vítimas de violência. Por que mulher não sai de casa, cara? Porque ela não tem como se sustentar. E o marido fala o seguinte, olha, eu vou embora, eu vou te deixar aí com o filho. Você sai de casa e fica com ele. A gente pegou o Instituto Federal, olha que louco. Pegamos a assistência social, os CRAS, né, onde você tinha pessoas realmente com dificuldade. Conversei com o Geraldo, que para mim é um dos melhores secretários que Suzano tem. O Geraldo é muito bom. E pegamos um grupo de mulheres e no Instituto Federal ensinamos eletricista. Mas não eletricista de tocar só tomada. Júnior, mas, pô, legal, faz quadro, faz instalação e tal. A gente pagou, né, para que teve condução e tal, acho que 17 mulheres conseguiram se formar. E das 17, uma boa parte delas conseguiu independência financeira. E com isso saiu do ambiente onde eram agredidas, né? Então, assim, puta, é um puta de orgulho. Claro, e aí o cara acha que desenvolvimento econômico é só você ser amigo da indústria, sabe? Ficar tirando foto, porque eu sou legal, porque eu sou... Vai lá num evento, vai no outro. Desenvolvimento econômico, cara, ele é muito maior do que isso. E se as prefeituras perceberem a importância do desenvolvimento econômico, até para que elas possam administrar melhor, porque elas vão ter uma arrecadação maior, é impressionante. Não, isso é fantástico, assim, parabéns aí. Não, a gente fazia muito isso. Isso é um trabalho sensacional,
Realmente. E Suzano é um polo industrial, né? Como via de papel de comércio nas PMEs nesse contexto? Ó, pequena e média empresa cara, todo país, se ele quer ser um país forte, ele tem que ter as pequenas e médias empresas. Não confunda com microempreendedor individual, que é uma atividade que começou super legal e agora eu não concordo muito não. A pejotização da mão de obra, a descaracterização, a gente virou o país do bico, né? Então todo mundo faz bico, todo mundo vira empresário, só porque a pessoa tem um CNPJ, ele acha que é empresário, e o governo colocou na mão o seguinte: empresário é legal, ser funcionário não é. Entendeu? Você tem que isso aí é errado. Você pode ser um bom funcionário, ser empreendedor dentro da tua empresa e ganhar super bem, né? E não concordo. Eu acho que essa dicotomia, né? Se só dizer que é certo ou errado, A e B, claro, tem empresas que não valorizam os funcionários, como tem empresas que valorizam super bem. Então, a ideia da MEI era bacana. Era bacana. Bacana, mas banalizou muito. Banalizou, cara. Por que você acha que o nosso índice de desemprego está alto? Por dois motivos. Porque você só mede o índice de desemprego, porque não é possível, cara. Assim, de pessoas que estão procurando. Quando o cara vira um MEI, ele automaticamente ele para de procurar. Tá? E outra coisa, vai chegar uma hora que ele recolhendo 70, 80 reais por mês, eu não estou contra o MEI, gente. Ele vai precisar se aposentar, cara. Ele custa para o Estado, entendeu? E não dá para comparar o que ele recolhe. Ah, você é contra o MEI? Não, não sou contra o MEI, como não sou política, por exemplo, de transferência de renda. Mas, por exemplo, a pequena e média empresa hoje, na minha opinião, o governo deveria investir muito nessa área. Né? Eu concordo, você tem que ter os grandes players, os investimentos do BNDES, em grandes companhias, algumas discutíveis, como a JBS, outros tantos, que pegam bilhões. Mas, cara, 1 bilhão investido em empresas de pequeno porte, que hoje precisam talvez de 100, 150 mil reais de capital, não vou saber fazer essa conta agora, mas 1 bi dividido por 1 milhão já são 1.000 empresas. Então você vai oferecer aí para 10, 15 mil empresas a possibilidade de crescimento, com juros adequados, não com juros de 15,5%. Então você tinha que ter uma forma de investimento muito forte. Por quê? Pequena e média empresa, geralmente o cara monta, põe a mulher, às vezes coloca o filho e põe mais 2 ou 3 empregados. Isso é natural. Então toda pequena e média empresa tem ali em torno de 8, 9, 6, 4 pessoas trabalhando e gerindo riqueza. Né? Se você pegar lá 4 pessoas ganhando R$2.500 por mês, uma porcaria, sabe? Não sei, cara. São R$10.000 injetados na economia. Tá? Diferente da pessoa hoje por exemplo, hoje você pega o Uber, que a gente fala, ou a garotada hoje fazendo entrega de moto direto. Tudo bem, eu acho que é super legal. Não concordo muito com bike. Acho que bike, realmente. Então você pega o mínimo de trabalhista, o cara está fazendo a entrega. Ele consegue tirar hoje em torno, mais ou menos, de R$3.000, R$3.500 por mês. Que é um bom salário. Você acha que ele vai trocar isso para ganhar R$2.500 por mês para aprender a trabalhar numa empresa, ser CLT, entrando às 8, saindo às 5? Não vai. Só que é o seguinte, em que momento esse cara está criando uma profissão para ele? Nós vamos ver entregar com moto, então você vai ter as grandes empresas, vai ter umas estruturas que vão produzir e vão dar mas daqui a 10 anos, 15 anos, e se ficar drone em tudo? E se o sistema de distribuição melhorar de forma que o cara... E aí, ele vai fazer o quê? O que ele vai fazer da vida? O que ele vai fazer da vida? Ele vai continuar dirigindo moto, empinando, dando grau, né? Que é lindo. Então, assim, são coisas que a gente tem que repensar. Então, ninguém é contra isso. Por exemplo, transferência de renda. Puta programa, acho um negócio super legal. Existe o seguinte, é que eu não tinha esse pensamento, se for poder puro. Eu não tinha esse pensamento. Hoje eu acho que tem uma parte da população que vai ter que ser assistida sempre. Às vezes pessoas um pouco mais velhas que não têm habilidade com a tecnologia, ou pessoas que, por exemplo, não tiveram uma formação muito boa quando novas e hoje tem uma certa deficiência, ou então não tem conhecimento. Você tem um número e que vai fazer o quê? Abrir uma vaga e jogar todo mundo lá dentro? Não. Você tem que dar assistência para esse cara. Você tem que dar um mínimo de assistência. Entendeu? Mas não pode ser 60%, 70%, 80% da população assistida, como você vê muitas vezes no Nordeste, no Norte do Nordeste, com 70%, 80%, 90% da cidade produtiva ficando disso aí. Você tem que ter esse tipo de distribuição. Mas o que acontece? Você tem que ter um plano em que tire essas pessoas de lá. Entendeu? E nós estamos, assim, não gosto de falar muito de governo, mas assim, nós estamos caminhando para uma situação em que você tem escassez de mão de obra, inteligência emocional baixa, pouquíssima qualificação,
Então a gente tem hoje um problema no país, o Brasil vai deixar de crescer por falta de mão de obra. Porque eu acredito que trabalho tem. Tem muito. Tem muito trabalho. Muito. Mão de obra qualificada é o grande problema, tudo isso que você falou. Os cabelos brancos, cara. Hoje na construção civil, hoje é cabelo branco. Aí vão surgir as máquinas que vão fazer construções civis muito mais rápidas, muito mais limpas, e que vão deixar esse grupo de fora. Entendeu? Então a gente pensa, pelo menos eu penso dessa forma. Existem maneiras de evoluir, de crescer, de fazer com que as pessoas cresçam, né, tenham o seu trabalho, tenham a sua dedicação para a sua família, que é possível tudo isso através das políticas públicas. Acho que basta a boa vontade. Vou te falar um negócio que eu sempre penso. É mania do pessoal decidir o que a gente quer. Entendeu? Então a maioria dos governantes hoje decide o que a gente quer. Entendeu? O prefeito talvez um pouco menos, mas o país hoje virou uma guerra de narrativas que, na minha opinião, eu não gosto, talvez o pessoal meta o pau, eu acho os dois muito ruins para o país, tanto Lula quanto o Bolsonaro, são pessoas que são ruins para o país, porque eles mesmos criam essa dicotomia, esse corte, essa polarização que é o que o sustenta. Então, nenhum discurso hoje mediano ou um discurso hoje mais moderno, ele consegue ter impacto e aderência. Então, a gente vai estar eternamente discutindo essa questão do bem contra o mal, rico contra o pobre, preto contra o branco, isso aí é horrível. Nós somos uma sociedade só. Né? À medida que eu vá bem, você não constrói riqueza destruindo aquele que tem, que é o rico. E a gente vive falando isso com muita frequência. Né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que teria que pesar um pouco mais. Quando eu te falo que as pessoas estão colocando na cabeça que a gente precisa, cara, as pessoas querem só o mínimo. Simples assim. Eu tive problemas de saúde muito sérios. Eu tive câncer de garganta em 2015, depois eu fiquei 6 anos com uma doença na medula, que era incurável, mas tinha tratamento. Então eu passava aí por alguns perrengues, mas super tranquilo. E eu tive leucemia em 2021. Então na leucemia, porque o tratamento do câncer de garganta foi muito pesado. E aí eu tive problemas na minha medula e podia ter leucemia. Eu tive leucemia em 2021, fiz transplante de medula. Foram 2 cânceres importantes, muito, muito agressivos, né? O de garganta era nível 4 e da medula eu tinha 3 dias de vida. Eu internei na segunda. Se eu não começasse o tratamento na segunda, eu entrava em óbito na quinta. Tinha 68% de blastos no sangue, que é uma célula nova que não pode estar na corrente. Então, assim, meu sangue ia desfazer mesmo. Linguagem mais popular, né? Mas, pô, consegui, fiquei 9 meses internado, fizemos todo o tratamento, deu tudo certo. E eu percebi o seguinte: as pessoas morrem, cara, porque elas não têm o mínimo. Eu tenho plano de saúde, o plano de saúde é legal, aí vem uma pessoa pode falar, mas também tinha plano de saúde. Não quer dizer isso. Eu ficava num quarto isolado, eu tinha uma isolação com 2 portas, tinha TV, entendeu? E fiquei com minha esposa os 9 meses internado. Não é que todo mundo tem que ter isso. Por exemplo, o Hospital de Barreto, que é o Hospital do Coração, ele parece que não tem quartos, ele tem só enfermaria, mas é super bem tratado. O que eu acho que as pessoas têm que ter é o acesso. Quer dizer, ele teria que chegar num lugar e ter um acesso dizendo, você tem câncer de garganta. Eles têm que ter acesso ao mesmo tratamento que eu. Entendeu? Talvez não com o mesmo conforto, não com uma televisão a cabo e não com um quarto individual. Porque isso é uma coisa que eu conquistei para mim. Mas o tratamento deveria ser o mesmo. E eu vi muita gente falecer porque nem o diagnóstico ele tem. Porque no meu caso, por exemplo, eu internei numa segunda-feira. Eu comecei a quimioterapia na segunda noite. Eu internei às 6 da manhã, comecei a segunda noite. Se você estivesse no público, você provavelmente teria aí um mês para fazer uma consulta. Se o médico for bom, vai encaminhar para o especialista para daqui a um mês. E o governo, ele te dá, eu acho que é 60 dias por lei para começar um tratamento. Pô, como assim 60 dias por mês para começar de prazo para começar um tratamento? O cara tem um problema. É agora, cara, sabe? Agora. Então, assim, o que acaba acontecendo? O que você vê no poder público que é possível? Então, assim, se você fixar só pelo que não deu certo, você deprime. Então, você tem que fixar pelo que deu certo. Eu faço isso, quer dizer, o que melhorou Suzano, o que desenvolvimento econômico trouxe para as pessoas. Eu tive vários depoimentos assim de pessoas que depois de alguns anos, cara, obrigado, velho.
sabe, você me autorizou ali a produzir ali na feira, a tocar, e hoje eu tenho minha Kombi, eu estou no shopping, eu estou, sabe? Então, assim, é legal você ver isso, né? Pessoas que no começo da gestão faziam um trabalho e depois você vê lá gerando. Então, assim, quando você fala de poder público, só para finalizar, eu acho que é isso, é essa alegria de poder fazer o bem. E pessoas como a gente, eu fico louco quando o cara... empresário não se envolve em política. Cara, por que não? Nós temos tanta experiência. Eu tenho 45 anos de experiência, cara, de trabalhar na rua. Erro demais, cara, faço muita besteira. Né? Tem molecada aí nova que tem umas técnicas administrativas e comerciais que são até melhores do que a nossa. Mas eu tenho uma coisa que ninguém me tira, a gente tem experiência. Por que eu não posso participar, cara, da política? Mas não sendo candidato, né? E sim ajudando. Eu acho que é isso que as pessoas têm que entender. Tem que falar de política sim, cara. Todos. Tem que cobrar do governo, sabe? Tem que dizer, cara, eu pago meu imposto e é assim que funciona. Tem que empregar, sabe? Tem que ir lá na prefeitura de Mogi e falar, cara, você tem o Mogi, emprega mais? Lá? Tenho. Eu vou contratar a pessoa, quero contratar daqui. Que é porque lá você tem você traz pessoas que têm mais necessidade. Então tem que falar assim, cara, não tem que se envolver politicamente, né, partidariamente, mas tem que ser político. Não, perfeito. E aí, através da sua experiência de mais de 40 anos de empreendedor, de gestão pública, que conselho você deixa aí para o jovem que hoje que quer empreender, que quer trabalhar, que quer ter o crescimento? Com toda a sua experiência aí, qual o recado que você daria para essa menina? Tem uma palavra que eu gosto muito, que é disciplina, assim, uma frase, que é disciplina é a chave da sua liberdade. Sem dúvida. Né? Então a primeira coisa é ser disciplinado, focado, tá? E parar de entender que vem coisa fácil. Você vai ter um ou outro influencer que vai bem, você vai ter um outro que diz que ganha dinheiro, sabe? É um ou outro. Trabalho duro mesmo, não tem jeito, então você vai ter que perseverar, você vai ter que ter foco, você vai ter que trabalhar duro, você vai ter que atender bem o seu cliente. Então, o conselho que eu dou sabe, parece coisa boba, né? Acredite em você. Não é isso. Acredite em você, você tem que acreditar, cara, senão você não vai. Porra, se não acredita em você, eu acredito em você, que seus sonhos serão realizados. Cara, nem todos os sonhos vão ser realizados. Eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é isso. Nem tudo vai dar certo. Nem tudo vai dar certo, cara. Nem sempre você vai ficar rico, nem sempre você vai conquistar o que você quer. Então, eu acho isso uma linguagem muito piega, sabe? Acredite em você e no seu futuro. Claro, óbvio, né? Então, assim, acredite em você, tenha foco no que você faz e nada será fácil. Eu acho assim que as pessoas têm que entender que, tem que participar de cursos, cara. Os caras têm que estudar, sabe? Tem que priorizar, tem que respeitar, né? Respeitar as pessoas, o negócio. Hoje a molecada é mais rápida, eles querem os resultados muito mais rápidos. Tudo bem, se vier numa rapidez legal, tudo bem. Mas nada vem fácil, cara. A facilidade está na mídia, entendeu? Eles colocaram na cabeça da gente que o mundo tem que ser fácil. Que você rapidamente tem que conquistar tudo que você quer. Que você, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que isso é uma questão que eu indico. Ter disciplina e saber que as coisas não vão ser tão fáceis assim. É isso, muito bem. Quero agradecer a você, André. Imagina, obrigado a vocês. Desculpa alguma coisa que eventualmente faltou. A gente que agradece aí os seus conselhos, sua experiência de vida como empreendedor, como gestor público. Obrigado aí. Quero falar para as pessoas aí, assistam aí, esse episódio vai ao ar na sexta-feira. Na sexta-feira, a gente está gravando hoje, na sexta-feira vai ao ar, que é muito interessante, muito legal o papo aqui com o André, empresário e gestor público. Foi gestor público na cidade de Suzano, na gestão do prefeito. André, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. A gente quando quiser, estamos por aí de novo. É isso aí. Gente, obrigado. Até a próxima. Tchau.